Técnico do Paysandu, Hélio dos Anjos, traz alguns valores equivocados em relação aos salários dos jogadores do Goiás. Não é um erro assim gigantesco, grotesco, mas há sim uma certa incoerência, tanto nos valores quanto também na declaração do Hélio dos Anjos, que há menos de 45 dias atrás afirmou que o Goiás que não deixaria o Paysandu por qualquer coisa após ter o seu nome especulado no Verdão. Será que houve proposta do Goiás? Quem fez essa consulta por parte do Clube Esmeraldino? Quero dar minha opinião a respeito desse cenário, uma situação que já ficou meio batida, né? Mas pelo menos em relação aos salários reais do Galhardo, do David Braz e também do goleiro Tadeu. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes. Lá a gente posta os trechos mais curtos de cada um aqui dos vídeos e o link da Pix Brasil também, para você já apostar nesse jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto a partir de R$1 via Pix, com seu depósito automático na Pix Brasil a partir de R$1, sem nenhuma burocracia, e o saque também é instantâneo. Na Pix Brasil você encontra uma vitória do Goiás contra o Botafogo pagando 1,43 a cada real apostado, um empate 3,66. Amazonas e Paysandu, bom jogo, um empate pagando 3,7, vitória do Amazonas em casa 2,4 e uma vitória do Paysandu fora 3,51. Sport e Avaí com um empate a 4,32, esse jogo em Pernambuco. Vitória do Sport em casa pagando 1,39. Essas e todas as outras odds nos jogos do futebol nacional e internacional é na Pix Brasil. Vai lá, faça o seu cadastro e resgate os R$20 de bônus gratuitos para você começar a apostar. Fechado? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o técnico Hélio dos Anjos, que ainda segue causando polêmicas. Isso é bom, né? Acaba instigando assim o torcedor, até mesmo gera, né, um assunto para mim comentar aqui com vocês, mas com o passar do tempo vai ficando enjoado, né? Desta vez a declaração envolvendo o salário dos jogadores do Goiás. Existe sim um clube que está acima, né, dos outros, né, os clubes como o Goiás, o Santos, o Sport, o Ceará, Coritiba, América Mineiro, que oferecem salários maiores para os seus jogadores, aos irresponsáveis e aos clubes que de fato têm essa grana e que antes não estavam gastando, né? É o caso claro do Goiás, tanto nas séries A de 2022, não vou considerar tanto 2022 porque ainda era uma temporada onde o Goiás estava pagando dívidas, mas dava para equilibrar um pouco mais, sabe? Eu vejo que o Goiás, ele, quando entra em dívida, a gestão seguinte, né, ela tinha essa característica de cortar tudo, e não é bem assim. Eu prefiro muito mais 2 temporadas com um investimento razoável no futebol, onde você consiga se manter, do que uma temporada onde corta tudo. O Goiás fez isso, esse corta tudo, tanto em 2022 quanto lá em 2014 também na Série A. Deu certo, funcionou, o Goiás pelo menos não caiu, mas é muito pouco esportivamente falando. No ano passado, um clube que tinha dinheiro e não gastou, não sei porquê, já não tinha dívidas, era um Goiás que poderia gastar tranquilamente, e começa esse ano com 120 milhões de reais em caixa, zerado também de dívidas, né? Então não gastou no Campeonato Goiano e agora tem sim uma verba de sobra para fazer um bom elenco na Série B, como vem fazendo, né? E segundo a declaração aí do Hélio dos Anjos, ele afirmou que o salário do Thiago Galhardo no Goiás era de 450 mil reais, onde Fortaleza pagava 150 e o Goiás outros 300. Afirmou também que o salário do goleiro Tadeu na casa de 250 mil reais e que o David Braz ganhava 300 mil, né? O mais desproporcional foi o do David Braz, de fato não recebe tudo isso no Goiás. Segundo informações do Periquito Brizado, o Thiago Galhardo no Goiás ele recebe 280 mil, sendo pago na 100% pela diretoria do Verdão, né? Esses 280 mil reais para o Galhardo. O Fortaleza não paga nenhuma quantia para o atleta, possivelmente ele teve uma redução salarial, já que o contrato dele anterior, em 2022, 2023 no Leão, previa assim um pagamento de 450 mil, beleza? Do goleiro Tadeu, o Periquito Brizado não confirmou os valores, mas pelo que eu pude apurar, ele teve uma renovação contratual, mas não ganha 250 mil também não, tá? Nem o David Braz recebe 300 mil, até porque era um jogador que estava em baixa, né? No Fluminense não vinha sendo, digamos, um titular, tá? Pelo que eu apurei, o Tadeu e o David Braz fica aí nesta faixa, tá? Entre 130 a 150 mil reais até uma faixa de 180, tá? Não passa de 200 mil não, nem o goleiro
nem o zagueiro, tá? Mas são sim salários altos para uma realidade de Série B do Brasileirão, onde o Goiás pode sim gastar. O único ponto de fato verdadeiro na entrevista e, digamos, mais verídica, né? Ele pode se equivocar nos valores, faz parte. Não estamos falando aqui de um valor dobrado ou algo nesse sentido, tá? Não acho que ele queira causar tumulto no Goiás, não. Mas o valor para metade do ano, o Hélio afirmou que era 10 milhões de reais. Ainda estou correndo atrás desses números, mas existe sim, tá? A diretoria do Goiás já destinou um valor para metade da temporada para fazer os investimentos necessários. Um clube organizado que pensa 24 horas no futebol tem que fazer isso mesmo, né? Com uma diretoria mais responsável, como é a do Lucas Andrino. Então o Goiás ele tem essa verba para metade do ano, só não consigo confirmar para vocês se são esses 10 milhões de reais, como acabou palpitando, né? O Hélio dos Anjos, não acho que ele queira justificar o resultado, mas de fato no Campeonato Brasileiro tem disso, tá? Assim como o Goiás, quando voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro, terá uma folha menor, terá que se virar também contra os clubes que recebem mais. Esta é a lógica, né, do futebol brasileiro. Outro ponto também que o torcedor acaba se perguntando é o seguinte: mas se há 40, 50 dias atrás o Hélio disse que não trocaria o Paysandu por qualquer coisa, por que agora então está enaltecendo os valores pagos pela diretoria do Goiás? É de fato um ponto interessante. O ser humano, ele é hipócrita mesmo, tá? Não o Hélio, não só eu, mas como você, todo mundo, tá? Faz parte. Um sistema até mesmo de defesa, né? Então quando convém, a gente acaba falando coisas que são mais agradáveis para nós mesmos, né? Faz parte. Acho que o Hélio colocou isso muito bem, tanto nessa entrevista, né, dando meio que uma explicação, e faz total sentido, né? Acho que não precisa ir lá e pontuar os valores de quanto recebe, mesmo você sendo o maior técnico da história do outro clube, né? Acho que não precisa fazer isso. Porém, quando disse também que não deixaria o Paysandu, também estava olhando para o seu lado, né, até mesmo para ganhar uma moral, né, a mais como torcedor. Faz parte do futebol, faz parte da vida, o ser humano é assim mesmo, tá? Acho que o que a gente tem que pontuar é que o Goiás não procurou o Hélio dos Anjos pela diretoria, não foi isso. Apenas, segundo informações do Periquito Brisado, um conselheiro do Goiás, que não pode contratar, não pode oferecer salário, não pode fazer nada disso, mas ele ligou, tá, para os representantes e também para o próprio técnico Hélio dos Anjos na ocasião. Mas o Lucas Andrino ou qualquer outro dirigente superior aí do Goiás, o Luciano Passeio, ou o Márcio, ou uma conversa, sei lá, do Márcio, sei lá, junto com... Não aconteceu isso, tá? Não teve nenhum tipo de contato oficial com o Goiás, apenas uma especulação que acabou inflamando, tá? E também entendo que, como falei, utilizou, né, da artimanha de se defender, tanto naquele caso, né, mas se agora vem enaltecer os méritos do Goiás, acho que não poderia ter chamado de qualquer coisa. Enfim, faz parte do futebol, a vida que segue. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Ficou faltando a vitória, acho que um ponto, né? O Goiás não pode deixar cair em provocação, mas ao mesmo tempo entender o peso da responsabilidade, que onde você tem jogadores nessa faixa salarial para uma Série B, por isso que o torcedor ele tem sim que cobrar, tá? É um time que tem salário de jogadores onde nas duas últimas edições de primeira divisão o Goiás não teve. Então essa coisa de empatar todo o jogo tá bom, eu sei da dificuldade da Série B, mas o torcedor também tem que ser crítico, tá? Em termos de segunda divisão do Brasileirão, o Goiás com um elenco como esse, mesmo sendo montado à pressa, ele precisa brigar sempre pelo topo, tá? E não se contentar com derrota, com empate, com atuações abaixo da média, sendo que o time pode entregar mais, tá bom? Acho que ficou faltando um pouco contra o Paysandu, não serei tão crítico em relação à temporada, tá começando ainda com o Márcio Zanardi, é um bom técnico, tem bons jogadores, o Goiás vai subir para a Série A, mas é bom pontuar isso, é um elenco caro e precisa fazer o seu papel também dentro de campo, beleza? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, conferir o canal de cortes e o link da Pix Brasil no primeiro comentário fixado com R$20 gratuitos para você começar a palpitar. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!